Olá, meus queridos alunos e amantes da história. Bora fazermos mais uma questão de vestibular? E hoje nós falaremos de um assunto que cai em todos os vestibulares. Apesar de ser uma questão da FAMERP, que é uma das faculdades mais desejadas pelos estudantes de medicina do Brasil inteiro, tá? É um assunto que cai em todos os vestibulares. FUVEST, UNESP, Unicamp, Enem. E dá até para fazer muitos ganchos com atualidades, tá? Eu estou falando da crise dos mísseis em Cuba em 1962, tá? Nós consideramos que, do ponto de vista de ameaça nuclear, tá? Depois da crise dos mísseis de Cuba, né, em Cuba e de 62, a guerra na Ucrânia é o pior momento, é o mais tenso da crise dos mísseis em Cuba. Então, bora lá, né? Bora lá aprender história e fazer mais uma questão comigo. Agora, custa? Custa muito? Deixar seu like, não, né? Inscrever-se no canal, compartilhar com os amigos, ativa o sininho. Tem muita coisa boa ainda para que vem pela frente, hein? Lives, podcasts, né? Poxa vida, bora estudar, bora aprender e bora vencer o vestibular. Belezinha, amores? Vamos lá então, deixa eu pôr aqui a questão para nós lermos juntos, tá? Da FAMERP, Faculdade de Medicina de Rio Preto. Vocês estão pelo Brasil inteiro me assistindo aí. Eu sou daqui, de São José do Rio Preto, cidade que tanto amo. Bora lá! Em 1962, tem lugar a crise dos mísseis, quando Kennedy ameaça novamente invadir Cuba, pretextando a instalação de mísseis soviéticos na ilha. Sem consultar os cubanos, os soviéticos terminam por desmantelar os foguetes que haviam sido oferecidos para a proteção do regime de Fidel. Eder Sader, Che Guevara, política, expressão popular. Tendo em vista essa informação, é correto afirmar, vamos lá? A. O governo dos Estados Unidos fomentou o movimento dirigido por Fidel Castro para derrubar o presidente nacionalista Fulgêncio Batista. B. A crise dos mísseis provocou o completo isolamento do governo cubano, que se desentendeu tanto com os Estados Unidos quanto com a União Soviética. C. A crise dos mísseis provocou a saída de Che Guevara do governo cubano, demitido por Fidel Castro, por suas posições radicais contra os Estados Unidos. D de dado. A crise dos mísseis desencadeou o embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba, que foi suspenso com o fim da União Soviética em 91. E, em 1961, o governo estadunidense patrocinou a invasão da Baía dos Porcos, no sul de Cuba, por tropas integradas por exilados cubanos. E aí, dei uma lida aí com calma. Vão pensando. Resposta correta. E aí, garotos marotos? Alternativa E. Em 1961, o governo estadunidense patrocinou a invasão da Baía dos Porcos, no sul de Cuba, por tropas integradas por exilados cubanos. Quem faz o vestibular da FAMERP é a VUNESP, viu? Legal, né? Então vale para muitos vestibulares aí. Bem, pessoal, o lance é o seguinte, ó. Em 61, Cuba vai sofrer a famosa invasão da Baía dos Porcos. Aqueles exilados cubanos, né, que fugiram após a Revolução de Fidel Castro, Che Guevara, Cienfuegos, Raul Castro. Esses exilados cubanos foram para Miami. O próprio Fulgêncio Batista fugiu para Miami, né? Fulgêncio, o Fujão, fugiu, tá? E lá em Miami, esses exilados cubanos serão treinados e armados pela CIA para invadirem Cuba em 61. A Revolução Cubana foi em 59, tá? E a invasão da Baía dos Porcos foi em 61. Belezinha? Bem,
Acontece que o Fidel Castro, o Fidel, velho, o Fidel tinha seus infiltrados lá, e ele ficou sabendo que ia ter invasão, pô, quando os exilados cubanos chegam ali pra invadir Cuba, pra tentar derrubar o governo de Fidel, pô, já tava esperando, né, velho, tava esperando já, e foi um massacre sobre os exilados cubanos, tá bom? Guarde bem uma coisa que às vezes os alunos confundem, não é uma invasão norte-americana. A participação dos Estados Unidos na invasão da Baía dos Porcos para tentar derrubar o governo de Fidel foi treinando, armando, oferecendo barcos, entendeu? Mas não era uma invasão norte-americana sobre a ilha de Cuba. Belezinha? A Revolução Cubana de 59, ela é uma revolução de caráter popular, nacionalista, anti-imperialista. Nós não podemos falar que foi uma revolução socialista. Muito, very, até chão, bilíngue, tá? Muito cuidado com isso, porque muita gente aprende ou acha, o Fidel, o Che Guevara já fizeram uma revolução para implantar o socialismo em Cuba. Não. A revolução foi em 59 e Cuba só se declara socialista em 61. Poxa, Testa, mas qual que é o caráter da revolução então? É um caráter anti-imperialista, porque Cuba era um inferninho, né? Era o quintal dos Estados Unidos, drogas, prostituição, lavagem de dinheiro, cassinos, entendeu? Então é anti-imperialista. A ditadura do Fulgêncio Batista era uma ditadura pró-Estados Unidos e tinha o apoio dos Estados Unidos. Entendeu? Então o caráter é nacionalista, anti-imperialista, é social, é popular sim, mas você não pode colocar uma pecha marxista, socialista na revolução quando ela é feita. Belezinha? E aí, em 1962, a famosa crise dos mísseis em Cuba, né, a União Soviética estava instalando bases de lança-mísseis nucleares em Cuba e os Estados Unidos, através de espionagem, ficaram sabendo. Essa questão foi levada para a ONU, tá? Então não foi uma questão, não foi um debate secreto, né? Não, foi levado para a ONU e por 13 dias, né, o mundo passou uma tensão muito grande. Se teve um momento em que a Terceira Guerra Mundial esteve muito próxima, foi na crise dos mísseis em Cuba, tá? Em 62. No final, conseguiram fazer um acordo, né? A União Soviética retirou suas bases de lança-mísseis em Cuba e os Estados Unidos retiraram suas bases de lança-mísseis na Turquia. Mas isso foi, né? Isso foi depois de não passar nem sinal de Wi-Fi. Porque por muito pouco não ocorreu uma Terceira Guerra Mundial, perdão. Uma Terceira Guerra Mundial nesse momento, que seria talvez a Primeira Guerra Nuclear. A ameaça que, infelizmente, estamos vivendo, né? Nessa tensão da guerra da Ucrânia. Belezinha? Tenho 4 vídeos sobre a guerra na Ucrânia, 4 lives explicando as questões políticas, ameaça biológica, ameaça nuclear, uma atualização de 40 dias, em breve uma nova atualização, uma nova live, né, sobre os 70, 80 dias aí da guerra, que infelizmente está se esticando e tensionando cada vez mais. Uma dica muito legal de filme aqui também, pessoal, é um filme chamado 13 Dias que Abalaram o Mundo. É muito bem feito e retrata justamente isso, a crise dos mísseis em Cuba. Um beijão no coração de todos, bora estudar e bora vencer o vestibular.